Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, fazer uma análise da partida de mais tarde que vai ser Flamengo e Racing, válido pela Copa Libertadores, né, a semifinal da Copa Libertadores. Tem tudo para ser um jogão, de tudo para ser um jogo muito acirrado, muito disputado, né? O Flamengo tem apenas um golzinho de vantagem, então vai ser com muitas emoções esse jogo, com certeza, na casa do Racing. Então tem tudo para ser um jogo incrível e com muitas emoções para os dois lados, claramente. Então a gente vai fazer a análise dessa partida e vamos embora. Bom, e antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante para fortalecer aqui o canal. Também não se esquece de inscrever e também de deixar o sininho ligado, né, para receber as notificações dos próximos vídeos, né, que vai ser muito importante, né? Vão ter muitos vídeos sobre futebol, sobre as análises das partidas também, pré e pós-jogo, das partidas mais importantes do Brasil e do mundo também. Então, deixa o sininho ligado para você receber os próximos vídeos do canal. Também não se esquece de me seguir no Instagram, tá aparecendo aí na tela, é canaldoph.oficial. Então vai lá no Instagram, me segue. Eu vou ficar postando atualizações, né, alguns posts assim mais rápidos, algumas notícias mais rápidas assim também, que eu vou postar lá. Então não perde, me segue lá no Instagram também, que vai ser muito importante para mim, né, para ajudar aqui a fortalecer o meu canal. Então vamos embora fazer a análise dessa partida, desse jogão de mais tarde. Bom, vamos começar falando do Flamengo, então. O Flamengo que vem de derrota no final de semana contra o Fortaleza, né, fora de casa. Foi um jogo assim muito acirrado, né? O Flamengo teve várias chances de fazer o gol e acabou perdendo, né? Chances e chances atrás de chances. Então é um jogo assim que foi bem difícil, né? O Flamengo tinha alguns desfalques, como foi o caso do Carrascal e também do Pulgar, que estavam suspensos, né, nessa partida. Além do lateral Alexandro, né, que foi poupado aí nesse final de semana, talvez para entrar nesse jogo aí de hoje, né, de mais tarde. Vamos ver como é que vai ser, né, as escalações. Vamos falar também de uma provável escalação do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, temos duas coisas para falar importantes. Primeiro, o desfalque mais importante do Flamengo para o jogo de hoje, na minha visão, é o Pedro, né, que fraturou aí o antebraço, né, então é um desfalque muito importante para a equipe do Flamengo, que vai perder. E infelizmente é uma das poucas áreas que o Flamengo não tem reposição à altura, né? O Flamengo aí em todas as áreas do campo tem no mínimo um jogador ali que consegue repor no mínimo a altura, né, do jogador titular. E infelizmente o Flamengo não tem um repositor, né, um jogador ali a nível do Pedro na sua reserva, né? Então o jogador da posição do Pedro, né, um centroavante reserva, só tem o Juninho, né? E o Juninho, ele não tem sido aproveitado na equipe do Flamengo, não tem se mostrado uma boa contratação, né? Então é muito pouco provável que ele seja titular. Não deixa de ser uma opção, obviamente, mas é muito pouco provável que ele seja titular nesse jogo. Além dele como opção, temos também o Plata, que pode jogar ali centralizado, né? Já jogou nesse sistema de jogo com o Felipe Luiz, né? Então é uma opção também, né, de jogar improvisado. Além dele tem o Bruno Henrique, porém o Bruno Henrique deu uma entrevista pós-jogo ali, depois do jogo contra o Racing no meio de semana, na semana passada, dizendo que ele não gosta, né, de jogar ali nessa posição centralizada, que ele prefere jogar pela ponta, jogar mais caído pela esquerda ou pelas pontas, né? Então ele disse que ele não gosta, então talvez ele fale com o Felipe Luiz opte por outra opção, né? E aí eu fico entre três opções. O Plata, como eu falei, que eu acho que é a mais provável de acontecer, mas também tem outras duas opções, né, que eu acho que podem se encaixar nesse time aí, que é a seguinte: o Arrascaeta e o Carrascal. Aí você me pergunta, mas eles não são meias, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz ele pode arriscar um sistema com 3 volantes no meio campo, né, com Pulgar, Jorginho e Saul, né? Por quê? Porque o jogo do Flamengo vai ser um jogo muito defensivo, na minha visão. Eu acho que vai ser um jogo muito defensivo, focado no sistema defensivo do Flamengo. Ele precisa estar muito bem ajustado, porque vai ser um jogo que o Flamengo vai precisar exigir muito do seu sistema defensivo, né? Então, ter o Pulgar ali como homem de referência do sistema defensivo do Flamengo vai ser muito importante, né? Ele vai voltar aí, né? Ele não esteve no final de semana porque estava suspenso, mas ele vai voltar nesse jogo contra o Racing e provavelmente deve ser o titular nessa posição. E eu arrisco dizer que eu acho que o Flamengo vai jogar com 3 volantes nesse time, que é o caso do Jorginho, Saul
e o Pulgar, como eu falei. Então eu acho que para ter uma solidez defensiva maior, talvez o Filipe Luís opte por jogar com 3 volantes. E aí, jogando com 3 volantes, o Arrascaeta ou o Carrascal podem jogar mais avançados, porém numa situação de jogo como um falso 9. Na minha visão, eu acho que pode ser a opção mais viável para o Flamengo no jogo de hoje. Então eu acho que eles podem jogar ou o Arrascaeta ou o Carrascal, e aí fica a viés do Filipe Luís, né, que podem jogar por essa posição. Além disso, uma informação importante também são os retornos, né, do Léo Ortiz e do Varela, né? Infelizmente o Varela e o Léo Ortiz estavam lesionados, né, nos últimos jogos. Então o Léo Ortiz se lesionou no jogo contra o Palmeiras, né? Teve que sair no meio do jogo ali lesionado, mas está de volta, né? E provavelmente vai entrar no lugar do Danilo, que não tem feito bons jogos ultimamente, né? Então o Léo Ortiz deve ocupar a vaga ali. O Léo Ortiz, que é um exímio de um zagueiro, né? Que talvez o melhor zagueiro do futebol brasileiro atualmente. Então ele deve ocupar essa vaga aí, principalmente porque o Flamengo precisa muito do seu sistema defensivo. Então é muito importante o Flamengo focar nesses jogadores de referência, né? Que é o caso do Léo Ortiz na zaga, que deve fazer a dupla aí com o Léo Pereira. Além dele, o Varela também vai estar retornando, né, de lesão. Ele que vinha jogando pela lateral esquerda, né, improvisado ali. Mas agora, com o retorno dele, ele deve jogar ali na vaga do Emerson Royal, que também não tem feito boas partidas ultimamente, né? E talvez o Filipe Luís opte pelo Varela no lugar do Emerson Royal, né, para preencher essa vaga que o Flamengo precisa muito, que é na lateral direita, né? Desde a saída do Wesley não conseguiu ainda um alívio, né? Uma posição que esteja sólida, né? Uma posição que esteja ali preenchida realmente por um bom jogador, que é o caso do Varela, né? Que vinha fazendo bons jogos e talvez volte agora, né, para preencher essa vaga que o Emerson Royal deve deixar. E falando um pouquinho do Racing agora, né, do time adversário, o Racing também tem um desfalque muito importante, que é o caso do Sousa, né, que ele é um grande líder do elenco, né? O Sousa, ele era o capitão desse time depois do goleiro, né? Teve a troca do goleiro. O goleiro, o antigo, ele era o capitão do time, né? Então, e aí o goleiro que assumiu agora a titularidade não é mais o capitão do time. Quem assumiu essa capitania foi o Sousa, né? E como ele se machucou no jogo de ida, né, contra o Flamengo, ele passou por uma operação, né? Ele teve que fazer uma cirurgia e infelizmente está fora desse jogo, né? E também está fora do restante da temporada. Ele deve voltar só no restante do ano, perdão. Ele deve voltar só no ano que vem, né? Então, melhoras aí para o Sousa, né? Mas ele está fora desse jogo contra o Flamengo e é uma grande perda para o Racing, né? Que vem sofrendo de muitas lesões nessa temporada, né? Que é o caso do Rojas, Nardoni, o Moura também. E esse time do Racing tem sofrido muito com lesões, né? Esses jogadores que eu citei, eles voltaram no jogo contra o Flamengo, né? E eles voltaram assim, não estando 100% ainda, né? Então são voltas agora que se espera, né? Que como o Racing não teve jogo no final de semana, se espera de que esses jogadores estejam mais dispostos, né? E mais condicionados fisicamente, né? Então é importante pontuar esse desfalque importantíssimo do Racing, que é o Sousa, né, que é um grande líder dentro de campo, e talvez o Racing não tenha como jogar com um sistema de 3 zagueiros, que vinha jogando, né, no sistema híbrido de 3 ou 4 zagueiros, né, com 4 zagueiros atacando e 3 zagueiros defendendo, né, e com a saída do Sousa, talvez ele perca essa hibridez, né, e talvez jogue de outra maneira. Ele tem a dúvida, né, de quem que vai jogar no lugar dele, que ainda não se sabe. O Costa deve definir aí poucos na escalação, né, final, e vamos ver como que vai ser essa escalação do Racing. Ainda tem muita dúvida, assim como a do Flamengo também. Além disso, o ponto a ser destacado também é que o Racing vem testando nos últimos treinos o jogador Adrian Balboa como o camisa 9 ao lado do Maravilha Martínez,
né? Por que ele vem testando isso? No último jogo deu para perceber que o Racing ele joga muito com lançamentos, né? E ele precisa, por causa do sistema de jogo deles, né, de dois jogadores de centroavante, né, de ponta de lança. Por quê? O Maravilha Martínez, quando recebe a bola lançada, ele precisa escorar para alguém. E esse alguém não existia, pelo menos no jogo de ida, né, contra o Flamengo. E então provavelmente o Gustavo Costas deve testar esse jogador, o Adrian Balboa, que também é um camisa 9, para jogar do lado do Maravilha Martínez, né, que é um grande jogador, artilheiro da Libertadores, né, mas com a saída do Emiliano Salas, né, para o River Plate, teve essa lacuna que ainda não foi preenchida por um camisa 9 ali que joga do lado do Maravilha Martínez. Então é importante pontuar essa possível opção, né, do Racing, que é o Adrian Balboa jogando como camisa 9 ao lado do Maravilha Martínez. Agora falando um pouquinho da escalação, né, a própria escalação do Flamengo, né, para essa partida contra o Racing. O Flamengo deve ir com a seguinte escalação: Rossi no gol, né? Isso aí já é tranquilo, todo mundo sabe. Varela pela direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. E aí o Léo Ortiz não se sabe ainda se ele deve voltar ou não, né? Pode ser ele ou o Danilo, mas a princípio eu acho que vai ser o Léo Ortiz mesmo. Na esquerda, o Alexandre, que foi poupado no final de semana justamente para jogar esse jogo contra o Racing. No meio de campo eu aposto no Pulgar, Jorginho e Saul. Mas aí eu acho que ele pode tirar o Saul e colocar o Samuel Lino, né, para jogar adiantado na ponta esquerda e trazer o Arrascaeta ou o Carrascal para jogar nessa posição ali do Saul. E falando deles, eu acho que o Carrascal e a Arrascaeta jogarão esse jogo. E lá na frente o Plata ou o Luiz Araújo, aí no caso o Luiz Araújo indo para a direita e Arrascaeta ou Carrascal indo para jogar de falso 9 nesse sistema do Felipe Luiz, que tem um confronto muito difícil pela frente, né, que é o Racing, jogando fora de casa no Alcilindro. Então tem tudo para ser um jogo muito difícil para o Flamengo, muito truncado e vai ser muito difícil, um jogo de fortes emoções, né? E aí vamos falar um pouquinho da arbitragem do jogo também, que é o Piero Mazza, né, do Chile. Esse árbitro é o mesmo que apitou o jogo de volta das quartas de final contra o Estudiantes, né, Flamengo e Estudiantes pelas quartas de final. Foi o mesmo árbitro, Piero Mazza, do Chile também. Ele que apitou 12 jogos nessa campanha de Libertadores, né, mas não teve nenhuma grande polêmica. Talvez uma polêmica ali razoável no jogo das oitavas de final do próprio Estudiantes, né? Estudiantes e Cerro Porteño. Então tem uma polêmica ali de um pênalti, né? Que, enfim, mas tirando isso, nenhuma polêmica absurda, né? E então é um árbitro experiente, um árbitro que já apitou, já conhece a equipe do Flamengo também. Não apitou nenhum jogo do Racing, mas é um árbitro aí experiente e com rodagem, então é importante, né? Um árbitro para um jogo desse tamanho, né? A gente sabe como que são os argentinos, né? Que eles gostam daquela pegada mais forte, né? Então é muito importante um árbitro experiente, um árbitro com rodagem para esse jogo, né? Então um árbitro que já conhece os times argentinos também e conhece a Libertadores, obviamente. Então minha aposta é que vai ser um confronto muito difícil para o Flamengo, né? Um confronto que vai ser assim, um jogo realmente jogo de xadrez, um jogo de tática para o Flamengo, né? O Flamengo não pode cair na pilha do jogo argentino, obviamente, né? E vai ter uma pressão muito grande, né, da torcida principalmente, né, do Racing, que vai lotar o estádio, já praticamente todos os ingressos vendidos, né? O Flamengo também vendeu todos os seus 3 mil ingressos, né? Mas a expectativa aí de mais ou menos 50 mil torcedores do Racing no Alcilindro. Então vai ser uma pressão muito grande para cima do Flamengo, que vai ter que jogar com muita tática. O Felipe Luiz vai ter que pensar aí no estilo de jogo diferente, né, do que tem adotado. Eu acho que não tem que perder a personalidade do Flamengo, né, que é ir para cima, que é apostar na pressão inicial principalmente, né, não só inicial, mas pressão no jogo todo, né, que é a característica, né, um jogo muito físico, né, do Flamengo, é a característica desse time de 2025, mas eu acho que o Flamengo tem que se resguardar sim. O Racing é um time difícil, é um time complicado e vai para cima do Flamengo e obviamente vai ter que se expor, né? E o Flamengo precisa explorar esses erros do adversário. Então é muito importante que o Flamengo abra o olho, né? O time do Racing é um time muito perigoso
e que vai dar muito trabalho para esse time do Flamengo, né? E que vença o melhor, obviamente, né? Mas esperamos um bom jogo aí, sem polêmicas, né? Sem brigas, principalmente, que é o mais importante de tudo, o futebol ser praticado de maneira limpa. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessas provas de escalação, né? Desses meus palpites também para as escalações dos dois times. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal também, que vai ser muito importante. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é muito importante para mim também. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo falando do Palmeiras. Hoje também tem vídeo de pós-jogo do Flamengo e Racing, então não perca. Assim que acabar o jogo eu vou gravar e vou postar aqui, então não perde. Hoje, 9h30 da noite, tem Flamengo e Racing no El Cilindro. Então logo depois do jogo você vem aqui no canal, né? Eu vou postar no Instagram também. Você vem aqui no canal que vai ter pós-jogo, vai ter vídeo de pós-jogo da minha análise do jogo do Flamengo e Racing, que com certeza vai ser um jogão com muitas emoções. Então é isso, rapaziada, tamo junto, valeu e bom jogo para todos.